Então, vamos concordar duas retas por meio de um arco. Então, aqui nós vamos ter três casos diferentes. Primeiro, nós vamos concordar perpendiculares, depois vamos concordar retas concorrentes e, por último, vamos concordar, então, retas paralelas. Então, vamos começar pelas retas perpendiculares. Aqui, ele já me apresentou o raio, que vai ser o raio do arco da concordância. Então, o primeiro passo é, com o auxílio do compasso, pegar exatamente o tamanho deste raio que vai ser concordado. Importante, gente, tenham muito cuidado aqui, porque qualquer diferença, por menor que seja, pode gerar uma diferença na concordância, tá? Então, com a ponta seca em A, nós vamos aqui descrever, então, um arco que passe pelos dois lados, pelas duas retas. Feito isso, nós vamos ter aqui, então, delimitados os pontos B e o ponto C. Agora, com a mesma abertura do compasso, ponta seca em B, nós vamos desenhar aqui um arco no meio deste ângulo. E vamos fazer o mesmo com a ponta seca em C. Feito isso, nós teremos aqui encontrado o ponto O, que é o centro, então, do arco que vai fazer a concordância entre essas duas retas. Então, para terminar, com a mesma abertura do compasso, do raio apresentado, que vai ser exatamente o ponto OAB ou OAC, nós vamos colocar a ponta seca em O e vamos descrever aqui um arco. E este arco, vocês podem perceber, então, que ele é fluido, né? Então, aqui eu não tenho nenhuma ponta. A reta se transforma no arco e o arco dialoga com a outra reta. Isso de uma forma, o quê? Contínua. Então, por que que isso é possível? Então, com o auxílio do par de esquadros, eu pego aqui a inclinação existente, coloco o esquadro de apoio e vou traçar uma perpendicular que passe pelo ponto O. O que nós vemos aqui, então, é que a perpendicular que desce pelo ponto O passa exatamente pelo ponto de concordância. Então, isso se justifica pelo princípio da concordância, que diz que, para que um arco concorde com uma reta, o centro do arco, aqui representado pelo ponto O, está na perpendicular à reta no ponto de concordância. E aqui, no caso, se fizermos o mesmo com B, também vamos perceber que a perpendicular passa exatamente pelo ponto de concordância. Agora, vamos concordar um arco, então, que foi apresentado o tamanho do raio deste arco, com duas retas concorrentes. Aqui, no caso, nós temos já o vértice estabelecido, que é o ponto M. Caso não existisse aqui o vértice, nós temos outras formas de traçar a bissetriz, que é o primeiro passo para a concordância. Então, com uma abertura qualquer do meu compasso, eu vou descrever um arco que passe pelos dois lados deste ângulo. Com a mesma abertura anterior, eu descrevo aqui um arco e a ponta seca do outro lado e vou descrever outro arco. No encontro dos arcos, com o auxílio do esquadro, lapiseira partindo de M, eu passo então aqui nesta interseção dos arcos e encontro assim a bissetriz deste ângulo. Feito isso, nós precisamos agora traçar uma paralela a uma dessas retas. Então, para podermos traçar a paralela exatamente
com o tamanho do raio apresentado, nós vamos aqui fazer uma perpendicular de suporte. Então, com a inclinação, esquadro de apoio, vou deslizar e vou fazer aqui, então, uma perpendicular apenas de apoio. Por quê? Porque para eu poder pegar aqui exatamente o raio que foi apresentado e colocá-lo aqui paralelo a essa reta, eu preciso então cruzar dois pontos para saber exatamente por onde vai passar essa paralela. Então, pego novamente aqui a inclinação da reta existente, apoio o esquadro e deslizo até o ponto demarcado. E vou traçar assim uma paralela. Então, apenas relembrando, a distância da reta até a paralela é exatamente a distância do raio apresentado. Feito isso, no ponto em que a paralela encontrou com a mediatriz, eu tenho o ponto O, que é o centro do arco de concordância. Então, daqui partirá o arco que vai fazer a concordância entre as duas linhas. O próximo passo, então, é baixar perpendiculares às retas apresentadas. Para isso, novamente, vou fazer com o auxílio do par de esquadros. Pego a inclinação existente, apoio o outro esquadro, vou virar o esquadro de 45 graus até o ponto O. E no ponto O, eu vou baixar uma perpendicular até a primeira reta. Aqui nós temos a demarcação do ponto T. E vamos fazer o mesmo para a reta de baixo. Então, eu pego a inclinação da reta, coloco o outro esquadro de apoio, viro o esquadro e vou baixar a perpendicular até a reta apresentada, demarcando aqui o ponto T1. O ponto T e o ponto T1 vão ser, então, os pontos de concordância em que o centro do arco é o ponto O. Feito isso, com o auxílio do compasso, novamente, mesma abertura do raio que foi apresentado, ou a distância do segmento OT, coloco a ponta seca do compasso em O e vou descrever um arco que vai aqui, então, concordar que concordou a primeira reta com o arco que possuiu o raio apresentado com a outra reta concorrente. E isso se dá novamente pelo princípio de concordância, em que, quando concordamos uma reta, então, e um arco, o centro do arco está situado na perpendicular traçada da reta pelo ponto de concordância. Aqui, então, representados pelo ponto T e pelo ponto T1. Por último, então, vamos concordar duas retas paralelas. Então, nós queremos concordá-las aqui nos pontos apresentados, o ponto A e o ponto B. O primeiro passo é traçarmos uma perpendicular comum a essas extremidades. Então, auxílio aqui no caso, eu vou utilizar o par de esquadros.
e vou aqui traçar, então, a perpendicular. Caso vocês não queiram usar o par de esquadro, caso vocês queiram, vocês podem traçar a perpendicular por meio da mediatriz, prolongando um dos segmentos e fazendo a mediatriz do segmento desenhado para que ele passe exatamente pelo ponto B. E aí, ao subir aqui a mediatriz, você tem também uma perpendicular. Então, feita a perpendicular, nós vamos agora dividir este segmento AB em duas partes iguais, ou seja, vamos desenhar a mediatriz. Ponta seca em A, abertura maior do que a metade, descrevemos um arco. Mesma abertura do compasso, ponta seca em B, descrevemos outro arco. E com o auxílio do esquadro, nós vamos, então, unir estes pontos. E aqui nós temos a mediatriz do segmento AB. Feito isso, então, nós temos o ponto O, que foi estabelecido aqui no encontro da mediatriz com o segmento AB. Então, agora, nós vamos colocar ponta seca em O, que é o centro do arco de concordância, e vamos pegar aqui o tamanho, então, que terá o raio, que será a abertura OB ou AO. E vamos descrever o arco, que fará aqui a concordância, então, destas duas retas. E mais uma vez, como que se explica, então, essa concordância? É que nós estamos concordando uma reta com um arco. E aqui, então, o centro do arco está situado na perpendicular traçada da reta pelo ponto de concordância. Então, aqui nós temos um ângulo reto.